Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma live aqui do The Best Coach Brasil. Você que está aqui conosco, chegou no momento certo. Hoje nós teremos uma convidada especialíssima, gente. Essa convidada eu amo de paixão, porque ela é a minha amiga e além de ser minha amiga, ela é uma anjinha. Sabe o que é anjo? Anjo nas formações que a gente tem são aquelas pessoas que trabalham de staff voluntariamente para poder ajudar a gente, para poder apoiar lá a formação. E essa minha entrevistada de hoje, ela é uma anja de diversas formações. Eu acho que ela deve estar no páreo de maior anja que o IBC já teve, porque o que ela foi de anja nas formações não está escrito. Grande Cláudia vai estar aqui conosco daqui a pouco. Saudações aí, Ju Araújo, Alexandre, Cibele Borba. Você que está chegando, já convida aí o seu amigo. Hoje eu falei com a Cláudia, por acaso já estou sabendo qual vai ser a ferramenta e ela é sensacional. Vocês vão ver que a ferramenta de hoje, ela é uma ferramenta tão legal, vou repetir isso depois que a Cláudia entrar, tá bom, gente? Em algum momento eu vou falar de novo, mas essa ferramenta ela é tão legal que uma vez eu tive uma cliente que ela já era concursada e ela queria fazer um novo concurso para diplomata, era o sonho dela desde adolescente. E ela, após fazer essa ferramenta, teve um resultado sensacional. E esse resultado eu vou falar daqui a pouco, depois, se tiver tempo, porque a nossa convidada especial chegou. Seja bem-vinda, Cláudia! Querida amiga, pessoa especialíssima, ser de luz abençoado. Grande Cláudia! Oi, meu querido, tudo bem? Quanto tempo! Tudo bem? Por favor, Quanto tempo! conta o resultado para não perder a linha do raciocínio. Pode contar, por favor. Pode contar? Então tá bom, Conta, meu gente, ó. amigo. Essa minha, ó, você que vai tá chegando, já vai preparando caneta, papel, porque hoje a Cláudia vai dar um show com essa ferramenta maravilhosa, que eu nem disse o nome ainda. Só tô criando a curiosidade, a antecipação aqui. Gente, ela fez a ferramenta e o sonho dela era ser diplomata depois do concurso, que ela já tinha um concurso muito legal. E aí, depois que ela fez a ferramenta, o que que ela descobriu? Ela descobriu, fazendo lá o que a Cláudia vai explicar, que ela nunca ia ser diplomata, que ela ia se realizar em outra área. E hoje ela mudou da água para o vinho, hoje ela é uma mãe que ama o filhote, ela desistiu dessa carreira porque ela percebeu que gente, ela comprava material, ia fazer o concurso, não lia o material. Ela marcava o concurso, ia fazer concurso para diplomata, ela perdia a prova, perdia tudo. Então ela se auto-sabotava, ela não sabia o porquê. Quando ela fez essa ferramenta maravilhosa, que eu não disse o nome, mas que a Cláudia vai falar qual é, ela entendeu por que, que ela se auto-sabotava, porque ela percebeu que não era para ela, que o sonho dela era outro e tá tudo bem. E hoje ela é plenamente realizada, agora sem perder tempo comprando material, porque ela já sabe o que é mais importante. Perder Então, tempo e gastar você dinheiro, que né, meu amigo? tempo, dinheiro, gastar também a sua emoção, né? Que ela ficava derrotada por ela se Sim, sim. auto-sabotar. E, gente, ó, você que chegou agora, já clica no aviãozinho, convida aquele monte de azul que tá aí, daqui a pouquinho eu vou falar isso. Estou aqui Ó, já eu vou fazendo pedir isso. Então, eu vou pedir para a Cláudia se apresentar. Tô vendo que algumas pessoas que já entraram conhecem a Cláudia. Vou pedir para ela se apresentar para de repente você que já entrou não conhece, enquanto eu vou bombar aqui aviãozinho para todo mundo. Vai lá, Cláudia, se apresenta para a galera. Queridão, gratidão. É muito bom estar aqui com você hoje, representando, né, esse nossa organização, né, Pro Coaching, que é o The Best Coach Brasil. E muita alegria em fazer parte desse grupo, pessoas tão queridas, né, diferenciadas. E a gente hoje vai falar de uma ferramenta que realmente me tocou muito
e é uma coisa que eu acredito plenamente, verdadeiramente, de falar sobre a ferramenta perdas e ganhos. Porque eu realmente acredito que a gente ganha sempre. A gente nunca perde. Na verdade, a gente tem ganhos e tem aprendizados, porque as perdas que acontecem são perdas momentâneas que se transformam em aprendizados. Então, se essas perdas são capazes de se transformar em aprendizados, elas viram ganhos, não é verdade? Então, vou começar a falar um Com pouquinho certeza. sobre mim, sobre a minha história. Eu sou Cláudia Espínola, quem não me conhece ainda, muito prazer, agradeço a presença de todo mundo aqui. Eu digo que eu sou, meu amigo, facilitadora de mentalidade positiva, porque Show de todo o bola. meu projeto de formação, né, eu tenho essa minha nova carreira, né, desde 2014, né, que eu descobri realmente a minha essência. Então, eu realmente estudei muito sobre o coaching. Então, sou Master Coach, Master Trainer, fiz pós em Psicologia Positiva pelo IBC, fiz pós em Constelação Familiar pelo IBC, fiz pós em Linguagem Ericksoniana pelo IBC, estou fazendo outra pós em Psicologia Positiva pela PUC do Rio Grande do Sul, nós, aliás, né? É nóis, tamo E, junto. e eu acho que a psicologia positiva, junto com o coaching, né, com tudo que a gente aprende, né, sobre a mente, o poder da programação mental, da inteligência emocional, ela realmente é a razão de tudo. E a gente é capaz, sim, sempre de transformar aquilo que é ruim, momentâneo, aquilo que a gente chama de perda, em aprendizado. Eu queria começar a falar da ferramenta, antes de começar, na verdade, com uma frase do Chaplin que eu amo tanto, que está adesivada na parede do meu quarto. Então, eu acordo e todo dia leio aquela frase na Uau! parede. E é uma frase que é 100% positiva, até quando fala das perdas. Então, combina muito comigo, com o que eu acredito, e eu queria compartilhar ela aqui com vocês. A frase é a seguinte: lute com determinação. Abrace a vida com paixão. Perca com classe. Vença com ousadia. Porque o Uau! mundo pertence a quem se atreve. E a vida é muito para ser insignificante. Então, olha que frase incrível, que Uhul! frase Coraçãozinho 100%, pra Cláudia, hein, gente? que frase 100% da psicologia positiva, né, meu amigo? Com certeza, com certeza. Então, eu acho que funciona para mim. Eu acordo e leio e fico mais motivada. E lembro que a gente pode perder, sim, com classe, né? E o Sim, perder com classe é o perder e transformar isso em aprendizado. E aí eu tenho que falar por que que eu escolhi essa ferramenta, por que que essa ferramenta me fez a diferença na minha vida, para depois falar da ferramenta. Então eu vou contar a minha história. Minha história é engraçada, porque eu sou dessas, sou engraçada, sou extrovertida, faço umas piadas de vez em quando, então quem me conhece já está acostumado. Eu, antes de me tornar coach, né, de ser coach, de ser consteladora familiar, de trabalhar com psicologia positiva, eu me formei em comunicação social e eu sempre fui muito comunicadora, né? Eu sou filha de um pai militar e uma mãe que está aqui, aliás, mãe, te amo, um beijo. Que eu brinco com ela que ela é mais militar que meu pai, ela é professora, ela é um ser humano incrível, meu pai é outro ser humano incrível. Eu sou gêmea do meu irmão. E eu brinco, Fernando, você já ouviu essa história, que o meu irmão já nasceu na caixinha de engenheiro dele. E eu não, eu nasci pulando, brincando, dançando, né? Então eu já nasci meio comunicadora. E aí chegou na época do vestibular, né, dando um salto mesmo para os 17 anos, e eu fiquei na dúvida do que fazer, né? Porque a gente realmente a gente é treinado a seguir aquela trilha, né? Aquele caminho, né? uhum, Colégio,
e aí vestibular, e aí escolhe uma faculdade, e aí arruma um trabalho, e aí segue a vida, casa, tem filho, cara, né? Só que a gente nunca para para Verdade. pensar nesse meio do caminho o que que a gente quer fazer, né? Porque até a gente chegar no vestibular, e a gente falou sobre isso hoje, se não me engano, na nossa reunião lá do curso do Shirzad, acho que eu falei sobre isso. Aliás, eu e Fernando estamos fazendo um curso incrível, incrível, incrível do Shirzad Chamine, que ele é autor desse livro aqui, Inteligência Positiva, que Sensacional. fala dos sabotadores, fala como a gente lidar melhor com os nossos sabotadores. E esse curso tem uma questão incrível que também faz parte da psicologia positiva, que são as relações nutritivas, né? E ir junto. Então, Sim. o XAD, desde o início, fala que a gente tem que ter um grupo, uma equipe, um pod. E eu e o Fernando somos do pod, querido, Positive Minds, né? Nós, Érica Sim. e Rê. E a gente tem reuniões, então a gente está sempre realmente se ajudando, indo junto e caminhando para superar os desafios, que os desafios são contínuos, né, meu amigo? Diferentes, mas E, contínuos. ó, uma anjinha acabou de dar boa noite pra gente, que é a Micheline. Boa Tá aqui. noite! E, gente, pra vocês verem como que eu sou apaixonado pela Cláudia. Ela foi a minha anjo nas formações, mais de uma. Ela é minha colega de pós, de psicologia positiva. Ela é minha colega do Positivo Inteligência lá do Xard. Gente, ó. E agora minha colega de The Best Coach The Best Coach Brasil. Brasil. Gente, a Cláudia é demais, gente. Ela é sensacional. E eu Tem sabia que ia muita ser coisa você aí. aqui Você hoje, que. né? Oi? Quando a gente marcou a live, né, dentro da semana, eu falei assim: Foi, vai ser o foi. Fernando, com certeza vai ser o Fernando. Gente, e você, eu falei isso outro dia, assim, é sensacional, porque a gente faz uma sequência, né? E aí caiu, não foi nem assim, eu pedi, caiu, eu falei, Ah, nada é maravilha. coincidência, Foi meu amigo. contigo, com certeza, e foi demais. E você que já entrou aqui, gente, ó, clica no aviãozinho, tá começando, a Cláudia tá falando um pouquinho dela, vai ainda entrar na ferramenta, ela tá dizendo porque que a ferramenta foi sensacional. A ferramenta é Perdas e Ganhos, convida todo mundo que você conhece, porque essa ferramenta ela é sensacional. Cláudia, tá contigo. Vamos lá. Então, voltando, a gente tem essa dificuldade de saber quem a gente é, né? A gente não é treinado a se perguntar, a se conhecer, a falar sobre as nossas emoções. Pelo contrário, né? A gente não pode chorar, não pode falar, não pode isso, tem que se virar. Então, imagina a gente que no colégio tem que passar por aquelas matérias que nem combinam tanto com a gente física, pelo amor de Deus. Não, sabe? Então, a minha preocupação na época no colégio, e acredito que a de muitas pessoas, da maioria das pessoas, não é nem escolher o que você quer fazer para o futuro, é passar de ano. É passar naquela média, né? E a gente vai se tornando É. pessoas medianas, porque a gente tem só que passar naquela média. Então, quando a gente vai escolher uma carreira, e a gente escuta isso das gerações, do mundo, né? Não só dos nossos pais e avós, né? Que tem que escolher a carreira certa e seguir em frente. Imagina, você não pode mudar, né? Você não pode ficar mais uns 2 anos, né? Fazendo aquela digestão do que você vai fazer para o resto da vida, pro resto da vida, né? Sim. Então, no primeiro vestibular, eu me inscrevi para comunicação, para odontologia e para direito. Uau! Tudo a ver. Eita! E aí, a Que única certeza que legal! eu tinha na minha cabeça era que eu queria fazer em faculdade pública, sabe? E aí eu não passei para a faculdade pública no meu primeiro vestibular. E isso foi muito maravilhoso, porque aí eu fiz mais um ano de cursinho, focada realmente para o vestibular, focada realmente para entender o que eu estava querendo. E eu fiz comunicação e eu passei, eu fiz o FRJ, é maravilhoso e tudo mais. E eu fui feliz em todos os 15 anos de carreira dentro da comunicação, até começar a entender. Eu trabalhava no mercado editorial, que eu achava que era feliz, realmente, mas não Uhum. era. Né? Eu sempre gostei muito de falar, de lidar com as pessoas. As pessoas sempre me procuraram para pedir ajuda, para fazer as coisas, para pedir conselho, enfim, né? Coach sem ser coach.
E aí Já teve tava a uma sementinha lá a dentro. sementinha. E aí teve uma última empresa que eu fui trabalhar, uma última editora que eu fui trabalhar, que como a maior parte do mercado editorial são empresas que as equipes são enxutas, né? Então, nessa empresa que eu estava, eu era a única do marketing aqui no Rio de Janeiro. E dos autores que eu lançava os livros, eu era realmente a pessoa bombril mil e uma utilidades. E aí eu tinha realmente que fazer todo o contato com o autor, com o marketing, com o comercial, enfim, todo o trâmite do livro. Maravilhoso. Só que essa editora lançava livros de celebridades, e aí eu não vou falar o nome da editora, não vou falar o nome das celebridades, tá? Mas o que acontecia, Fernando, é que eu tinha que lidar tanto. Ah, isso mesmo, Vê, também acho. Obrigada. É. A psicologia positiva me escolheu. Me escolheu mesmo. Beijo, queridona. Eu tinha que lidar tanto com as celebridades que eu fui conhecendo elas a fundo, sabe? E eu fui conhecendo a pior parte delas, infelizmente. O ego, a sombra. Tudo bem, o ser humano é dual, né? Somos luz e sombra. Mas conhecer só a sombra da pessoa é muito ruim, né? E aí eu fui me decepcionando, eu fui, sabe assim, um balão que você vai esvaziando? E cada livro novo era mais uma decepção. Eu no início ficava animada, opa, vou conhecer pessoa, vou conhecer essa pessoa, vou conhecer fulano. E aí o balãozinho murcho no final. E aí teve um Uhum. dia que a minha chefe virou e falou pra mim assim: Claudinha, você não sabe, o próximo livro que a gente deve conseguir fechar é o da Xuxa. E eu falei, não Eita, vou fazer. Eu sério mesmo? falei, não vou fazer. Quem é que, em sã consciência, diz para sua chefe, sendo a pessoa única que poderia fazer a questão do livro toda, diz para sua chefe que paga o seu salário que você não vai fazer o livro dessa pessoa. E ela não sabia qual era a questão. Porque eu não contava pra ela que eu tinha me decepcionado com a celebridade, sabe? Por que Sim. na Xuxa eu falo o nome? Porque não chegou a lançar o livro, então não adianta procurar no Google qual foi a editora que lançou o livro da Xuxa e quais são os outros autores, celebridades da editora, que não vai conseguir achar. Um dia, quem sabe, eu conto pessoalmente, assim. Mas aí o que aconteceu? Eu comecei a pensar, gente, por que eu tô pensando isso, né? Porque acontecem alguns sinais na vida e que a gente tem um estalo de repente e fala, mas por que eu reagi assim, né? E aí, Sim. Fernando, eu sei que eu fui parar numa astróloga. E a astróloga falou pra mim que perguntou pra mim se eu era psicóloga. E eu falei, eu não sou psicóloga. E nessa época, isso foi em 2013, eu ainda tinha crenças limitantes, né? De que a gente não pode largar o que faz e escolher uma carreira que a gente ame, Sim, independente da sim. idade, né? Que a gente não pode largar uma estabilidade e viver de clientes, né? Sem ter o Uma certo no vez aquilo, aquilo mês, para sempre, né? né? Então eu ainda tinha crenças limitantes, estava muito preso a essas questões. E aí essa astróloga me abriu o olho porque ela disse uma frase para mim. Ela falou assim: não tem problema, minha filha, vai descobrir o que é o coaching. Aí eu falei, tá. E aí você sabe que tem coisas que a gente, né, entra por um ouvido e sai pelo outro, né? Mas eu, no dia seguinte, recebi. Se não foi no dia seguinte, foi tipo 2 dias depois que eu fui na astróloga. Recebi um e-mail do Groupon com descontos de palestras. E tinha uma palestra, o que é o coaching, do lado do meu trabalho, no horário que eu saía do trabalho. E eu falei assim, tá bem, entendi. Né? O segundo sinal, né? O Caramba, que terceiro, né? A legal! Xuxa, a astróloga e agora a palestra. E eu falei, tá bom, vamos lá na palestra. Fui na palestra e fiquei apaixonada pelo coaching. Pensei comigo, nossa, mas que legal, eu meio que faço isso, né? Então, de repente, eu já tenho um pouco dessa característica do coach e eu posso buscar conhecer mais, fazer formações para trabalhar com isso. Mas eu ainda pensava em usar isso para dentro da empresa que eu estava, sabe? Meio que mudando Entendi. uma área, outra e tal. Só que aí, aí eu fiz um curso
E aí eu não vou falar nomes porque também não foi um curso que foi legal, porque existem na nossa profissão e em outras, todas as profissões, pessoas boas e pessoas ruins, né? Tudo bem. E não foi uma pessoa boa que eu conheci, então o curso terminou em abril de 2014 com uma cirurgia no meu pé, porque tinha um momento do curso que era um momento que tinha uns exercícios ao ar livre, e aí não tinha estrutura, porque o cara quis economizar, enfim, não vou entrar em detalhes, mas eu caí, me acidentei e fraturei meu tornozelo direito em dois lugares, e aí fui para o hospital e o médico falou que era cirúrgico, e eu me desesperei, fiquei brigando com o médico lá no hospital. Soltei uns palavrões para brigar com o médico, né? Aquela coisa de negar tudo, né? E depois que eu aceitei, a gente começa realmente a enxergar as soluções, né? As oportunidades. E aí, Sim. assim, por que eu me desesperei no início? Porque eu tinha, finalmente, um mês antes, aberto a minha empresa. Eu estava realmente só trabalhando com eventos, porque aí eu ia ter um distanciamento maior dos autores novos, então isso ia me causar menos estresse, menos contato, só nos eventos realmente. Uhum. E eu tinha acabado de virar pessoa jurídica. E quem trabalha com eventos não tem como trabalhar sem andar, né? Então, eu vi aquela mudança toda maravilhosa indo por água abaixo. E eu me desesperei, eu fiquei realmente bem surtada nesse momento, precisei de ajuda dos meus pais, me mudei para casa deles para poder ser cuidada por eles, fiquei de cadeira de rodas 2 meses, até voltar a poder pisar no chão e reaprender a andar. E foi estressante, foi desafiador. Graças a Deus, meus pais podiam me ajudar. Graças a Deus, eu tenho pais maravilhosos, corajosos, sabe? Que são, assim, pessoas de luz na minha vida. Eu não tô falando isso porque minha mãe tá aqui, não, porque eu falo isso em qualquer lugar mesmo. Eu só tive. Olha, e fala mesmo, viu, Falo gente? mesmo. Nos outros grupos que eu pertenço, que a mamãe não está presente, ela fala sim, viu? É. O nome dela é qual? É a Lúcia, não? Lúcia, é a Lúcia. E o Lúcia, ó, nome ela do, fala muito bem de você, e o viu? nome do pai é Oscar. Oscar, E fica com Deus. então, assim, exemplos de força, de coragem, né? De superar a questão, né? Ela botou o coraçãozinho aí. De superar obstáculos, eu sempre tive deles, sabe? Então, nesse momento, eu aceitei e comecei a ver as outras opções, né? Então, por exemplo, Uhum. eu tive a coragem de, no primeiro mês, quando uma das minhas chefes ligou e falou que eu tinha que voltar de qualquer maneira, de muleta, de cadeira de rodas, de não sei o quê, e eu enxerguei como isso seria complicado, eu tive a coragem de dizer não, de encerrar o contrato e de focar na minha recuperação para eu ver o depois. E aí, meu querido, 4 meses depois, eu estava recuperada na minha casa e eu comecei a me mexer para ver o que ia acontecer, né? E aí eu conheci o curso online do Jerônimo Telme e foi onde eu conheci a ferramenta do Perdas e Ganhos. A ferramenta do Perdas e Ganhos eu imprimi aqui, não sei se dá para ver direito, mas são só 4 espacinhos para preencher, né? Uhum. O primeiro espacinho é, bom, perdas e ganhos, né? Relativo ao quê? Ao seu objetivo, né? A uma meta, né? Então, falar uma coisa antes sobre meta, né? A meta, ela tem que ser 100% sua, sua. Ela não pode ser uma meta que vai depender de uma terceira pessoa, né? Por exemplo, eu tenho o objetivo de receber um aumento de salário, depende do meu chefe. Então não é uma meta sua plausível, é uma aspiração, é um desejo, mas não é uma coisa que você Sim. controle. Então, o Perdas e Ganhos, ele veio no momento que eu respondi as perguntas em relação ao meu objetivo. Qual era o meu objetivo na época? Ganhar dinheiro com novos clientes, porque eu tinha acabado de perder tudo, de perder o meu emprego, de perder o meu dinheiro, e estava com Uhum. uma empresa aberta, e estava voltando a andar. Então, usar essa ferramenta trouxe realmente uma luz para minha vida que eu falo assim, a gente precisa, né, como ser humano, como coach, como terapeuta, como psicóloga, levar luz para as pessoas, porque eu consegui essa luz porque eu fui fazer um curso online.
mas às vezes a gente não tem nem a possibilidade de fazer um curso online. Então, quem estiver aqui Verdade. hoje, aprende essa ferramenta e aplica com as pessoas que estão que estão à sua volta. Sabe? Você sabe quem são as pessoas que precisam, você sabe quem são as pessoas que não têm condição de fazer nem curso gratuito porque não tem internet. Então, gente, é uma ferramenta, sério, muito simples, que são quatro perguntinhas, que são a seguinte: o que você ganha se você obtiver a Uhum. sua meta, se você conquistar aquilo que você deseja? Aí você anota lá os seus tópicos. A segunda pergunta é: o que você perde se você não obtiver o que você deseja, a sua meta, seus objetivos? E você anota lá. Depois, a terceira pergunta: o que você ganha se você não obtiver o que você quer, né? O seu objetivo, a sua Uhum. meta. Anota lá os seus tópicos. E a quarta pergunta: o que você perde se você conquistar a sua meta? Também podem existir perdas se você conseguir conquistar a sua meta. Então, vamos fazer na prática. Vamos pegar, né? Tá na rua, não tem nada impresso, encontrou uma pessoa, no meio da conversa veio aquela luz de falar sobre perdas e ganhos. A gente pega um papel, pode ser um guardanapo, eu peguei um A4 aqui. Pode ser um guardanapo, pode ser um pedaço de bloco, de qualquer coisa. Se vira, acha um papel aí perto e Até um vamos fazer celular, de junto. repente, né? Começar a No escrever ali no celular WhatsApp, também, né? mas às vezes o visualizar num papel Ah, é sim, com melhor para a gente certeza. ter na nossa mente a questão da organização mental da nossa meta, né? Então, ó, Sim, peguei sim. o papel, olha que fácil, hein? Não vou montar um barquinho, não, pode deixar. Divide a folha no meio. Depois O divide, origami fica para a live o seguinte, origami né? fica para depois. Divide de novo. Então você vai ter, quando você abrir, quatro pedacinhos. Tá vendo as marcações? Vou marcar aqui com uma caneta para as pessoas perceberem melhor na imagem, para ficar mais claro. E aí você tá na rua, você pega uma caneta, pede no bar, pede pro vizinho, pede pro porteiro. Aí olha como ficou. Um papel simples Show. com quatro quadradinhos, retângulos, né? Quatro retângulos. Ok? E aí você vai escrever nesse Maravilha. aqui de cima da esquerda. Você vai escrever: ganho se sim. Se conquistar, ganho se sim. Então escreve aí, o que que eu ganho se sim. Estou fazendo junto com vocês para vocês fazerem mesmo, hein? Ó, Ganho se alguém que estiver aqui quiser dar se uma sim. sugestão, né, ou de uma situação, você pode colocar aí que a gente já trabalha com ela. Ó, primeiro quadradinho, ganho se sim. Segundo quadradinho, perco se não. Aí, Aqui, ó, perco, dá para ver? Se não. sim. Terceiro quadradinho, ganho se não. Ó, ganho se não. Aí Uhum. você vai ter em cima, ganho se sim, ganho se não. Último quadradinho. Quem adivinha? Perco se sim. Aí você vai ter em cima, perco se não, e embaixo, perco se sim. E aí você começa a pensar na sua meta. Então eu vou dividir com Sensacional. vocês uma meta minha atual. Porque a gente Show. tá de pandemia, tá isolado, mas eu não tô de bobeira não, que eu não tô de férias. Então eu voltei de São Paulo, tava de anjo lá na formação de constelação familiar. E aí voltei de São Paulo e Eita. comecei a ver várias pessoas bebendo todo dia pra caramba, enchendo a casa a cara de comida, né? Comidas assim de férias, sabe? E eu pensei, mas isso faz sentido pra mim? Não, eu não tô de férias, né? Se você tá de férias e quer chutar o balde,
maravilhoso, ninguém tem nada a ver com isso. Eu pensei para mim, né, Fernando? Então, assim, essa Com certeza. ferramenta tem que ter, tem que fazer sentido para quem está usando ela, né? E Sim, com aí, certeza. qual é a minha meta? Esse ano até mais ou menos outubro, novembro, mas se for até dezembro também não tem problema. Eliminar 20 quilos. Ah, por quê? Eu me acho Show. gorda. Não, é questão de saúde. Eu herdei, eu brinco com meus pais que eu herdei o joanete da minha mãe e eu herdei o colesterol alto do meu pai. Então, eles sabem disso. Então, eu quero diminuir, né, meu colesterol alto, eu quero estar bem saudável, né? E Uhum. estar realmente com saudável significa eliminar peso, melhorar a alimentação, fazer exercícios físicos, porque eu não sei você, mas a minha família tem um histórico de morrer bem velhinho. Então, para eu morrer bem velhinha, eu tenho que estar com muita saúde no futuro. Então Com já estamos certeza. aí, né, nos preparando. E aí, hoje eu me pesei até para falar isso aqui na live, eu já eliminei 4,5 kg desde que eu tô, Uh! desde que eu tô em quarentena, desde o dia 17 de março. Não foi um número assim muito alto, porque foram, sei lá, foram 80 dias e tal, mas eu não estou preocupada com isso, porque eu sei que esse momento é um momento inusitado para todo mundo, que a gente está assim absorvendo questões Uhum. que nem está tendo controle, né? E não está nem percebendo o que está absorvendo. Então, eu estou mantendo a minha alimentação o mais saudável que eu posso. Tô evitando beber ao máximo. Teve aí a semana do meu aniversário em abril que eu enfiei o pé na jaca, sim. Tenho feito exercício físico em casa. Então, assim, eu não mantive o ritmo de Sim. antes de exercício físico, mas eu melhorei minha alimentação. Então, eu já eliminei 4,5 kg. Então, para mim é um ótimo resultado, porque, né, a gente sabe o que a gente come, a gente sabe daquele chocolatinho, né, daquele ovo de Sim. Páscoa, né, daquele bolo de Ó, e brigadeiro. você falou 4,5 kg, não foi isso? Foi. Gente, por favor, eu não consigo porque quem tá na live não consegue, mas você que tá aí, coraçãozinho pra nossa querida entrevistada, pelo amor de Deus, dá coraçãozinho pra dar um up aqui. Quero ver coraçãozinho subindo aí, gente. 4,5 kg. Muito bom. Bom, ela eliminou, ela não ganhou, entendeu? Na Eliminei. quarentena, coraçãozinho, por Eliminei. favor, tá subindo aí, tá É. vendo? Um Outro monte de dia até coraçãozinho aí. recebi um meme, né? Que quem emagreceu pode sair na rua. Aí as ruas desertas, né? Eu falei, pô, que chato, vai ser melhor ficar em casa, né? Mas brincadeiras à parte, era uma meta minha, né? Que fazia sentido pra mim, que Sim, eu podia controlar, porque eu que decidia o que que eu realmente quero comer, que todo mundo sabe o que faz bem, o que faz mal pra comer, todo mundo sabe o que que pode sim, beber ou não beber, todo mundo sabe que tem que fazer exercício sim. físico, todo mundo sabe de cor, né? Então, assim, a decisão é sua de realmente conquistar a sua meta, né? Então, voltando aqui à ferramenta, o que que eu fiz? Gente, obrigada, um beijo em todo mundo. Na parte do ganho, se sim, eu fiz algumas anotações e eu coloquei o seguinte: o que que eu ganho se eu conseguir conquistar a minha meta? Então, para exemplificar aqui a ferramenta, eu ganho. Isso foi tudo que eu anotei, tá? Podem ter outros insights aí de vocês e maravilhoso que se quiserem compartilhar aqui, agradeço. Então, o que que eu ganho se eu conseguir a minha meta? Eu ganho saúde, eu ganho hábitos Show. saudáveis, eu ganho uma maior autoestima, eu ganho confiança, coragem, eu ganho energia. Nossa, que diferença faz, né? Eu ganho novas conexões. Por quê? Porque eu estou indo para academia, não nesse momento, mas né, normalmente você está fazendo exercício, você vai para uma Uhum. academia, né? Você vai assistir, vai para lugares que tem comidas diferentes, então novas conexões. Eu ganho alegria, eu ganho vitalidade, né? Com Maravilhoso. certeza. Vamos analisar agora
o quadrante do o que eu perco se eu não conseguir a minha meta. Eu perco saúde, eu perco tempo, eu perco disposição, eu perco dinheiro, eu perco Uhum. energia, eu perco autoestima, eu perco confiança. E aí, nesse momento, Verdade. você olha para um lado e você olha para o outro. É legal perder tudo isso? Não é, né? Uhum. Não é. E aí já é Com uma primeira certeza. reflexão, né? E o terceiro quadrante, o que eu ganho se eu não conseguir a minha meta? Pode ser que tenha um ganho. Eu anotei aqui algumas coisas. Primeiro que eu ganho Sim. peso, porque se eu continuar com hábitos ruins, né? O que vai acontecer? Eu vou ganhar peso. Essa Ah, foi olha, Mari, boa. ganhei muitos elogios. Obrigada. Eu ganho peso, eu ganho doenças, né? Porque o meu colesterol vai piorar, né? O meu joanete Uhum. vai começar a reclamar do meu joelho, do excesso de peso, no quadril, na coluna. Olha aí, um bando de problema, né? Vou ter que trocar o meu colchão para aquele colchão cheio daquelas terapias para melhorar essas dores, né? Que eu adquiri mais, né? Eu ganho mais horas de sono? Pode ser que eu ganhe mais horas de sono, sim. Sibeli, lindona. Pode ser que eu ganhe mais horas de sono, sim. De sono ou de insônia? Não sei, né? Depende da É. saúde. Eu ganho mais medo de me mostrar, de ser aceita. Então, eu que trabalho com coaching, trabalho com constelação, com psicologia positiva, que dou treinamentos, eu quero ser Sim. olhada como, olha lá aquela gordinha falando. Olha lá aquela roupa dela justa. Eu não quero. Então, eu Uhum. vou perceber, a gente percebe o olhar das pessoas. Isso vai fazendo o quê? A gente se enclausurar, né? Então, olha quantos ganhos ruins eu adquiro se eu não conseguir trabalhar a minha meta. Agora, o que eu perco realmente se eu conseguir conquistar a minha meta? Três coisas eu anotei aqui. Hábitos ruins eu vou perder se eu conquistar minha meta. Sim. Roupas eu vou perder porque vão ficar caindo. E eu vou perder com certeza algumas amizades interesseiras, né? Porque a gente É. sabe que tem gente que tá só querendo te puxar para baixo, que tem gente que tá torcendo para sua desgraça, que no momento que você tem uma Verdade. ideia para ganhar, para conquistar as suas metas, te chamam de maluco, de fracassado, para ver se você desiste, continua lá na mesma laminha atolado que não vai Verdade. poder crescer, que nem ele, né? Aquela zona de Sim. conforto, quentinha. Então, o que acontece com essa ferramenta? Gente, essa ferramenta é incrível para a gente realmente enxergar o nosso cenário, Com certeza. enxergar que a gente tem que fazer um planejamento para conquistar a nossa meta. A nossa meta pode ser a minha de 20 quilos, mas não é a meta maior, a meta principal. Desculpa. A meta é a meta primária. A minha meta primária são 4 quilos por mês. Show. Entendeu? Então você pode ter uma Uhum. meta grande, né? Porque 20 quilos com 42 anos de idade não é mais fácil como a gente perdia com 20 e poucos anos. Todo Com mundo carinha sabe de trinta e disso. cinco, né? Mas é possível, sim, né? É uma decisão, a gente ter disciplina, a gente estar realmente Sim. determinado a conquistar a nossa meta, né? A nossa meta é só nossa, né? A gente assumir a nossa autorresponsabilidade. E para mudar, eu falo, Fernando, que a gente tem assim 4 etapas, né? Primeiro é saber o que a gente quer mudar. Então eu sabia o que eu queria mudar, né? Sim. Queria mudar o meu peso corporal. Segundo é saber para que eu queria mudar. Não era uma questão física para ficar mais linda ou menos feia, enfim, né, o que as pessoas pensam, Sim. né? Não era uma questão visual.
era uma questão de saúde, que é mais importante do que a parte externa, né? Terceiro é a gente pagar o preço. Porque é você Verdade. que vai fazer, é você que vai mudar, é você que quer, é você que sabe o motivo da sua mudança, do seu objetivo, da sua meta. Então pague o preço. Vá lá e faça, e se esforce. E a quarta etapa, que eu acho que é tão importante quanto, que é acreditar na mudança, acreditar que ela é Uhum. possível, acreditar na sua meta. Só que, gente, você não precisa pegar essa meta agora inteira e abraçar ela. Você pode dividir ela, sei lá, 20 quilos, 5 meses, 6 meses, um ano. O que que você aguenta fazer nessa meta? Sim. Ninguém começa a correr uma maratona agora. Se não corria antes, nada. Então, etapas, né? Aquelas ações específicas, né? Então, para mim, fez sentido fazer a minha meta 4 quilos por mês, 3 quilos por mês. Quanto dá isso por semana? Dá 800 gramas, dá 900 gramas. Tá complicado? Vai se observando. Tenta entender o que Uhum. está acontecendo no seu dia a dia. Por que será? Mas eu estava falando da meta, né? Que a gente pode Sim. realmente olhar a nossa meta com carinho, né? Com um olhar positivo para ela e ir fracionando ela, né? Então você tem uma meta, falando da minha meta, 20 quilos até o final do ano, né? Vamos ver se é o final do ano mesmo. Porque eu vou reajustando, né? Sim. Então, vamos supor que seja 20 quilos até o final do ano. Já foram 4,5 kg. Até o final do ano, tem mais quanto tempo? E aí, como é que a gente pode fracionar esses quilos nesse período? Então, a minha meta primária vai ser a semana, né? Então, eu não preciso Uhum. focar no número maior 20, né? Eu não preciso focar na meia maratona, na maratona. Eu posso focar nos meus 3 minutos de corrida por dia, né? Para eu poder ir pegando fôlego. Então, o nosso maior erro quando a gente quer mudar é que a gente duvida que vai conquistar. E a gente duvida a Uhum. maioria das vezes porque realmente a gente foca na meta maior, né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito de falar, que é do meu primeiro mentor de inteligência emocional, Walter Tamer, que é o seguinte: não há crescimento, desenvolvimento e mudanças sem expansão da consciência. Então, Sim. gente, tá tudo linkado a gente realmente expandir a consciência. E expandir a consciência é se olhar com carinho, é saber o que você quer, para que você quer, ter autorresponsabilidade para pagar o preço daquilo que você quer e acreditar, né, na sua mudança, na sua meta, que a sua meta é realmente alcançável, né? E seguir em frente, porque para a gente conseguir andar 1 quilômetro, a gente tem que dar o primeiro passo, né? Eu gosto muito de Sim, com falar de certeza. uma metáfora que eu ouvi do Jerônimo Telmi, que é o seguinte: quem aqui dirige e usa o GPS no carro, né? Você quer ir Uhum. daqui para, sei lá, Salvador. Vamos falar da terrinha do meu coração, lá dos baianinhos. Você quer ir lá para Salvador, né? Para passar o carnaval, para ir lá na festa de Iemanjá. Ô, que saudade da Bahia, né? E aí, você sabe ir de carro sozinho para lá? Você não sabe. Você coloca no GPS. Ah, maravilhoso. Vamos lá chegar na Praça Castro Alves. Vamos colocar lá o GPS. E aí você vai. Só que olha que louco. Deixa eu mandar de novo o aviãozinho para minha mãe, que ela tá Desculpa. me mandando mensagem. Ver se ela entra. É, O GPS te diz a distância total, o tempo total, só que em momento nenhum da sua viagem ele te mostra o caminho inteiro o tempo todo. Então ele Uhum. fraciona o caminho. E olha que doido, Fernando. Sim, Você pega o carro e vai, exatamente. sem conhecer o caminho todo. Você é maluco?
A vida é assim, gente. A vida não te mostra o caminho inteiro até o seu objeto, seu objetivo maior. Não te mostra. Cada Verdade. dia são os 100 metros da sua frente. São os 200 metros da sua frente. E vai ter nesse caminho da sua vida, da sua meta, vai ter uma rua que mudou de mão, vai ter uma rua que está em obra, vai ter uma rua que estourou um cano, teve uma batida, vai ter obstáculos na sua frente. E que você vai ter que, na hora, resolver e rever, reajustar o Sim, seu caminho. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Para com essa verdade. loucura de ficar pensando sempre em atingir a meta total. Você vai pirar, você vai ficar maluco, você não vai conseguir. Pensa na sua vida como um caminho de GPS, que você vê os próximos metros sempre da frente, não a totalidade. E que se você faz isso numa estrada que você não conhece, por que que você não faz isso na sua vida, né? Por quê? Com certeza. E é engraçado, Cláudio, que, por exemplo, eu já ajudei muita gente a fazer o trabalho de conclusão de curso lá do IBC, que chama GED, né? E 90% das pessoas que me contrataram, e eu nunca escrevo para ninguém, tá, gente? Eu só ajudo. Mas eu É uma só oriento, dou o consultoria. passo a passo. O passo a passo que a pessoa tem que fazer. Elas escrevem, eu só dou uma consultoria de coaching mesmo. Sim, Mas sim. assim, as pessoas, elas olhavam para aquele trabalho de conclusão, enfim, e falavam, meu Deus, é muita coisa. Quando eu falava, Uhum. tá, vamos fazer o seguinte, você vai fazer o capítulo tal, e nesse capítulo você tem que abordar tema X, Y, Z, beleza? Vai lá, uma página, a pessoa ia lá e fazia. Ela, nossa, não... e aí assim por diante, ela fala, nossa, é mais fácil do que eu imaginei. Por quê? Porque ela viu o monstro, né? Quando eu estava na auditoria, interna, quando eu auditava lá o Tribunal de Justiça, muitos setores empacavam, não davam para frente, por quê? Porque eles colocavam uma meta surreal. E a meta, se ela não for uma meta realizável, equilibrada e que você possa rever se está batendo ou não, isso que a Cláudia falou, gente, é sensacional. Você coloca uma meta, não está batendo 900 gramas por semana, diminui, realinha, tá tudo bem, é a sua meta. Acha uma meta confortável e segue viagem. Por exemplo, quero emagrecer, de repente, a primeira coisa que você vai fazer, agora que de repente você não está fazendo caminhada, você está fazendo nada, pode ser diminuir açúcar ou tirar açúcar. Gente, eu estava com duas canequinhas, né? Essa caneca era café e essa caneca aqui é água. Eu estou há basicamente, acho que 4 ou 5 anos sem tomar café com açúcar. No início foi o caos, mas assim, hoje é de boa. Eu não tomo mais e tá tudo bem. Então, Você de repente, você vai. acostuma, né? Exatamente, de repente você não vai radicalizar como eu, que cortei do nada açúcar. Mas você vai diminuir, você vai botar um adoçante, até você chegar em nada, zero açúcar. De repente você vai trocar uma comida por outra, deixar de comer um docinho, e aí tá tudo bem, e vai evoluindo, né? Vai numa crescente, não tenta abraçar o mundo, né, de uma vez só, vai pequeno e vai fragmentando e você vai chegar lá. Sensacional. E uma coisa que eu gosto nessa ferramenta que você falou, Cláudio, é porque a Perdas e Ganhos ela trabalha muito com duas grandes forças motrizes que a gente tem, né? Que é o que nos sabota e o que nos motiva, né? Aquilo que eu ganho naquela primeira linha são questões que vão me motivar Motivar. a chegar lá. E aquilo, nas questões de baixo, são questões que podem me sabotar a Sabotar. alcançar aquela meta. Então é Exatamente. muito legal você trabalhar assim com aquilo que pode te motivar, né? O que eu ganho, por exemplo, quando ela falou, gente, o que eu ganho se eu conseguir, é o que vai motivar, né? Eu lembro que uma das coisas, lembra aquela pessoa que eu falei da diplomata que ela Sim, abriu sim. mão? Olha só que surreal. Posso dar um exemplo? E aí Claro. tu comenta? Aí você comenta, tá? Olha que surreal.
uma das coisas que ela perdia se ela se tornasse uma diplomata era a possibilidade de ter a identidade política dela, que é assim, ela era ativista ao extremo Para política, ela sabe era aquelas pessoas. importante isso, né? Para ela era fundamental se posicionar contra o governo ou questionando questões assim. E como diplomata, ela não pode questionar o Sim, governo. sim. Ela não ia poder falar o que ela pensa. Então ela ia perder essa possibilidade de ser politizada contra o statement, né, o Ela ia governo. perder a essência dela, né? Exatamente. E olha o que ela ganhava se ela não se tornasse diplomata. Ela ganhava a presença com a família. Gente, ela ia ficar longe da avózinha dela que tinha idade avançada. Ela ia ficar longe do irmão que ela ama de paixão. Ela é unha e carne com ele. E detalhe, ela jamais ia conseguir ter o baby que ela teve quando ela abriu mão desse sonho. Porque ela ia ter que viajar, ia ter que não sei para Sim. onde, né? Até ela constituir, achar uma pessoa legal, constituir a família, demorar pra caramba, e ela ia ficar rodando. E vejam, quando ela entendeu isso, né, aquilo que motivava ela a não ser diplomata, né, que era a grande dúvida, e aquilo que sabotava ela a ser, ela falou, gente, é por isso que eu compro apostila e não vou fazer. Porque se eu me tornar diplomata, eu perco a minha identidade e fico longe da minha família, então não vai rolar. Tá E aí vendo? E aí, ela... quando a gente bota no papel, a gente enxerga o que a gente inconscientemente faz como proteção pra gente mesmo, né? Com Incrível. certeza. Tá vendo como não tem perda? Você estava falando justamente sobre que a gente não tem perdas com a ferramenta, né? A gente não tem perdas, porque quando a gente olha o que a gente colocou em relação à nossa meta, a gente enxerga os cenários, a gente enxerga o que é importante para a gente enxerga que essa perda, eu botei aqui, perder roupa, perder hábitos ruins, perder amizades interesseiras, isso não é perda nenhuma, gente, não é perda. É, Né? E a outra parte da perda, né? O perder se não conquistar, que é saúde, tempo, disposição, dinheiro, energia. Ok, são perdas momentâneas, mas isso me motiva a realmente conquistar o que eu quero, a realmente ir sim. em busca dos meus sonhos, a realmente lutar para me desafiar e realmente conquistar a minha meta, né? Então não existem perdas. E aí eu Show. repito, a gente ganha. Fernando, sempre, sempre, sempre. Você acredita que eu, atualmente, eu olho para a cicatriz do meu pé todo dia quando eu acordo e eu faço um carinho nela? Foi um tsunami, minha vida deu um tsunami pessoal total, sabe? Eu perdi dinheiro, eu perdi saúde, eu perdi um monte de coisa. Uhum. Não é mais perda. Virou aprendizado, sabe? E a gente só tá aqui hoje com essa casca, com essa mentalidade, né, com esse coração, porque a gente vivenciou tudo isso até o dia de Sim. hoje. Então, se a gente não consegue transformar as perdas que a gente teve na vida em aprendizado, aí realmente a gente tem que entender qual é o motivo disso. Mas a maior parte das perdas viram aprendizados. E se elas viram Sim. aprendizados, elas são ganhos, elas são complementos para o nosso ser, para a nossa essência. Então, que Sim. maravilha a gente estar aqui podendo falar sobre essa ferramenta, sobre perdas e ganhos. Que maravilha que foi ela para minha volta, né, profissional, porque aí sim eu enxerguei que eu tinha que começar com a minha lista de contatos que eu já tinha de 15 anos de trabalho de comunicação, para primeiro me restabelecer financeiramente, para depois ter a minha independência como coaching. Então, eu peguei toda a minha lista de contatos depois que eu fiz o Perdas e Ganhos, naquela época, em 2014, e analisei isso. Eu falei, nossa, é claro, por que eu vou jogar fora 15 anos de contatos, né, de Uhum. conhecimento na comunicação? Eu vou oferecer o que eu tenho, o que eu conheço, para quem eu conheço,
e vou conseguir cliente até eu realmente me estabelecer na área de coaching, que era o que eu queria fazer, né? Na constelação, na psicologia positiva. E foi o que eu fiz. E eu arrumei clientes e eu arrumei formas de ganhar financeiramente para temporariamente me manter enquanto eu fazia a minha transição para realmente a carreira que eu sigo, que eu gosto, que eu amo, que me faz acordar todo dia e ler aquela frase, né, que eu li no início. Eu queria, de repente, terminar a live lendo a frase de novo. O que você acha? Perfeito. Só te peço uma coisa antes. Deixa o seu contato para você falou que ia colocar, né? Para o pessoal Deixa. lá querendo saber mais da Quem ferramenta. quiser a ferramenta, vou deixar aqui meu celular. Ô, Fernando, a live fica gravada? Fica, eu tô botando gravada no IGTV do The Best Coach. Ah, beleza. Depois eu vou pegar com você o link para eu poder editar e Tá, fazer postagem também. Então, show. coloquei meu telefone. Quem quiser me manda um direct aqui no Instagram ou me manda um. Obrigada. Ou me manda um WhatsApp, uma mensagem no celular, que eu mando a ferramenta para você. E aí, se você quiser bater um papo sobre a ferramenta, sobre né, seus entendimentos, aquilo que você percebeu da sua meta. Lembrando que a meta tem que ser uma meta sua, que você tenha o controle de ir lá e fazer, que Sim. você seja o responsável. Queria agradecer muito, muito, muito estar aqui hoje com você, com o The Best Coach Brasil. Agradecer muito as pessoas todas que compareceram aqui nos nossos 3 momentos. Parte 3, né? Mas foi muito maravilhoso mesmo. E é sempre muito bom falar, né, de coisas que motivam, que geram autoconhecimento, né, que geram realmente questões importantes para a gente se observar. Né? E aí, terminando, então, posso ler a frase que eu comecei? Porque aí Com agora já tem um certeza, outro público, deve. aí a gente começa e termina com a mesma frase para inspirar também quem está aqui. Então, a frase do Chaplin, que eu acordo e leio todo dia, é: lute com determinação, abrace a vida com paixão, perca com classe e vença com ousadia, porque o mundo pertence a quem se atreve e a vida é muito para ser insignificante. Então, muito obrigada. Show. Um beijo enorme, Coraçãozinho. querida. Gente, ó, alguém dá um print de tela aí. Ah, eu dou. Desativa os comentários aí. Como é que eu faço isso? Sei Nos 3 lá. pontinhos do comentário. Peraí, desativar comentários. Pronto. Show? Maravilha, foi! Então, gente, é isso aí. Vocês que estiveram conosco aqui, sejam bem-vindos ao The Best Coach Brasil. Nós somos um movimento transformacional e a nossa meta é coach de excelência. Nós queremos te levar a um próximo nível. Você que é coach, que acabou de se formar, que ainda quer ser excelente, a gente vai dar as mãos para você e vai te ajudar a chegar lá, a se tornar um coach de excelência, como a Cláudia, como tantas pessoas que têm nos ajudado aqui, têm colaborado com esse momento. Quero agradecer especialmente a nossa querida Cláudia Espino, minha colega de muitas formações, minha anjinha do coração, essa Lindo. pessoa sensacional que eu aprendi a amar, que eu conheci, que hoje faz parte. Gente, ela faz parte da minha vida diária. A gente se fala diariamente e semanalmente Verdade. tem um encontro, né? É Então, eu verdade. agradeço aí por ter aceitado o desafio de estar nessa 4ª temporada. Nós estamos na 4ª temporada. Amanhã tem mais The Best Coach Brasil aqui numa live sensacional. Gratidão, Cláudia. E você, ó, tá aqui fixado o celular da Cláudia. Se você quiser saber mais sobre essa ferramenta, se você chegou mais tarde, nós falamos sobre perdas e ganhos e você pode fazer parte, então, dessa turma aí. Ó, olha a ferramentinha que legal que ela trouxe pra gente.
Querendo saber mais, Cláudio Espínola está aqui o celular. Forte abraço para vocês e amanhã 9 horas estaremos de volta. Tchau, tchau, Cláudia. Tchau, querido. Beijo, até a próxima. Tchau Beijo pra para todo mundo. todos. Gratidão. Gratidão, galera. Agora a gente que vai encerrar, não é o Instagram, não. Vamos lá, tchau, tchau.